Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Conexões Ribeirão, toda terça, às 9h30 da noite, pela TV Mais, canal 22 e também agora o canal 522 da NET. E temos hoje a alegria e a satisfação de estar recebendo aqui, nos estúdios da TV Mais, o nosso amigo vereador Luciano Mega, no seu primeiro mandato pelo Partido Democrático Trabalhista na Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão Preto. Boa noite, Luciano. Boa noite, Lages. É uma honra para mim também, uma satisfação muito grande estar aqui com você. E uma alegria muito grande quando eu soube do seu programa recentemente, com esse programa na TV, né, Lages? Eu acho muito importante para Ribeirão um espaço onde nós possamos discutir ideias para o município, né, e que é a proposta do programa, como você estava me dizendo. Exato, obrigado. Ô, Luciano, vamos, não poderia deixar de ser, né, você como vereador, né, estreando aí na Câmara Municipal, com uma votação belíssima, né, e eu gostaria já, de início, te perguntar o seguinte, quando você chega na Câmara Municipal em janeiro desse ano, né, era aquilo que você esperava? Você teve uma grande surpresa positiva, você teve uma grande decepção, enfim, como é que foi esse primeiro impacto de um vereador novo, eleito pela primeira vez, chegando numa casa legislativa que já tem um passado conturbado, complicado, né? Legislatura anterior, você se lembra, foi praticamente dizimada aí pela Operação Sevandija, né? Como é que foi essa sua estreia na Câmara? Bom, antes de mais nada, Lages, eu quero lembrar que eu sempre fui fã do Lages como político. O Lages já foi vereador, mas independente de ter sido ou não vereador, a atuação política dele, né, a política, não somente a política partidária, né, Lages, mas a política da vida mesmo, de todos os temas. Sempre gostei muito da sua atuação aqui, é uma pessoa muito importante para o nosso município. Mas obrigado. Voltando à pergunta. Obrigado. Quando eu entrei na Câmara, algumas surpresas positivas, algumas surpresas negativas. As surpresas positivas, dentre elas, eu conheci pessoas muito competentes lá dentro, funcionários de carreira do Legislativo e muito dedicados também. Isso foi uma boa surpresa, né? Eu não tenho contato com todos, alguns com os quais eu tenho mais contato, até porque às vezes tem gente que fica nos bastidores e trabalha muito e pode ser que tenha gente nos bastidores que não trabalhe tanto, que a gente não vê. Mas aqueles que eu tenho mais contato, pessoal bastante dedicado e muito capacitado e competente. Uma outra coisa positiva foi como você disse, né? Eu cheguei em novembro por causa da Sevandija. Eu era primeiro sim, suplente. Você assumiu uma vaga por conta do afastamento. Novembro e dezembro, então por causa da Sevandija, da operação, eu assumi por 2 meses. Então, assim, uma outra boa surpresa foi que eu peguei a Câmara livre. Pelo menos eu não estava lá dentro antes, mas o que eu escutava é que tinha muito cerceamento, né, de ideias, a liberdade não era total. Hoje eu sinto a liberdade total. É lógico que há divergências de ideias, mas a liberdade para propor, pelo menos, a gente tem. Então isso foram aspectos positivos. Aspecto negativo, o jogo político me assusta um pouco. Quando nós estamos de fora, nós lemos, né, e assistimos, a imprensa ajuda bastante, mas lá dentro nós percebemos que o jogo político às vezes ele nos deixa um pouco perplexos. Por exemplo, na eleição da mesa, nós tínhamos feito um trato, a minha opção foi estar com um grupo que mesmo que eu não tivesse afinidade política com todos, mas que tinha como maior proposta a liberdade do Legislativo. E esse autonomia grupo, do Legislativo. Autonomia é a palavra ideal, né, Lages? Mas houve algumas mudanças assim de um dia para o outro, de pessoas que votariam em determinados, com esse grupo na verdade, coisa no momento da votação, pessoas que mudam de lado, assim. Isso me surpreende um pouco. Não foi tão tranquilo, então, a eleição dessa mesa atual? Teve houve algumas dissidências do momento que me surpreenderam. Isso, e lá dentro, como os grupos se formam e se dissolvem, isso me surpreende um pouco. Mas assim, eu acho que faz parte do jogo, né, político. Ok. Luciano, eu vi há pouco tempo em uma das redes sociais, parece no Facebook, né,
uma indagação, me parece até transmitindo uma certa perplexidade sua, né? Abram aspas. Quem não tem interesse em criar uma ouvidoria na Câmara Municipal de Ribeirão Preto? Feche aspas. Me pareceu que é uma das suas bandeiras, que é uma das suas uma iniciativa importante, né? Enfim, tem alguém que não tem interesse em se criar uma ouvidoria na Câmara? Então, falava de aspectos positivos. Dentre os aspectos negativos, me assusta pensar que alguém lá dentro queira esconder o que se passa na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Isso me assusta bastante. Acho que a transparência, ela não pode ser, ela tem que ser 100%, ela não pode ser intermediária, não pode ter aquele vidro opaco, fosco. Não, cinzento. Transparência é transparência. Transparência é total. Então, me assusta pensar que possa ter alguém contra. E eu fico pensando o porquê dessa proposta da ouvidoria ainda não ter progredido. Então eu fico imaginando, será que tem grupos de funcionários que não têm interesse? Porque não querem que apareçam algumas coisas que ocorrem lá? São indagações, viu, Lázaro? Sim, você está levantando questões. Não são afirmações. Será que tem grupos de vereadores que não querem a transparência? Isso me assusta. Sim. Né? Tem talvez um outro grupo que a gente procura identificar, né? Esses grupos para poder trabalhar em cima da proposta, né? Então a política é isso. Então tem talvez um outro grupo que é o grupo dos ciúmes. Esse grupo sempre o Luciano tem. Mega apresentou o projeto da ouvidoria, mas acho que não tinha que ser do Luciano Mega. Tinha que ser uma proposta da mesa da Câmara. Poxa, quantas décadas de legislativo... E nunca foi feita essa proposta. Foi feita, então. Eu falei, não tenho problema com DNA. Eu tenho 2 filhos, aliás. Amo muito os meus filhos. E eu não quero ser o pai da ideia, não é isso. Eu só quero que tenha uma ouvidoria. Então, que a mesa assuma isso e faça um projeto decente de ouvidoria, sem problemas. Você não está exigindo que você seja o pai da criança. Não, você está exigindo que a Câmara cumpra o seu papel junto à sociedade. Sim. E transparência total. O meu mandato, o Luciano Mega vai passar lá e um dia sai. Mas eu quero deixar um legado positivo, né? E que não tem meu nome, mas que a Câmara, que a cidade evolua. Esse é o principal objetivo. Luciano, mas ainda nessa questão da ouvidoria, pegando a questão do processo de tramitação, você fez um projeto de lei criando a ouvidoria. Sim. O que está emperrando, afinal, nesse processo? É a mesa que não coloca em votação? É a Comissão de Justiça que não dá parecer? O que é? Onde está o nó da questão? Nós temos que considerar também, Lázaro, que ao mesmo tempo surgiram outras propostas que também são importantes, que são da Corregedoria e da Controladoria. Então, as IAs, né? As famosas 3 IAs. Sim. Mas que tem competências diferentes, né? Tem competências diferentes. Na minha avaliação, as 3 são importantes. Agora, quando a gente vem com 3 projetos ao mesmo tempo, então tem essa questão também. Isso tem que ser ponderado, que o pessoal assustou um pouco. Poxa, mas 3 coisas ao mesmo tempo. Realmente o projeto de ouvidoria é meu, ele foi apresentado e ele parou na Comissão de Constituição e Justiça. Não, isso tinha que ser da mesa... tem 3 projetos vindo ao mesmo tempo e é lógico que algumas ponderações nós temos que considerar e até, às vezes, retroceder para avançar depois. Então, por exemplo, será que controladoria e ouvidoria poderiam estar juntas? Pode ser. Então, como eu disse, eu não sou dono da verdade. Então, nós apresentamos um projeto. E aí, naquele momento, quando nós sentimos que ele não teria aprovação da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nós retiramos, porque se ele fosse rejeitado ali na CCJ, ele morreria. Então, nós falamos, não, vamos tirar da pauta, vamos negociar e talvez realmente fundir dois desses 3 órgãos. Mas o importante é que tenha. A luta vai continuar e vai ter ouvidoria. Pode ter certeza, lá. Muito bom. Porque a gente vai continuar trabalhando em cima disso. E cobrando que seja criada. É importante que você, a senhora que nos assiste, cobre isso, né? Porque é um canal de comunicação da Câmara com a população, da população com a Câmara. O controle social, a participação democrática. Então é a população que tem que mandar no Legislativo. O Legislativo, nós somos servidores a serviço da população. Exato. A população que nos elegeu. Então ela tem que ter voz lá dentro. E a ouvidoria é mais um
canal de voz. Nós temos um canal lá dentro, viu? Que é o ESIC. Ele então, mas quem conhece, eu falo ESIC, é para o cidadão comum, ele não conhece. O ESIC é um canal de comunicação digital. Então a pessoa precisa se cadastrar, então tem todo um trâmite que o cidadão comum não conhece. Agora, quando eu falo ouvidoria, aí o cidadão não conhece. Fala, sim, então, porque já é até tradicional isso nas instituições, nos órgãos. E abrem novos canais, telefone, postal, pessoal, caixinhas de sugestões e outros. Enquanto que o ESIC é só digital e pouca gente conhece. Luciano, eu sei que você está à frente também lá no Legislativo Local da Escola do Parlamento, né? E para mim foi uma surpresa muito agradável, né? Antes, na legislatura passada, era o Beto Canguçu e você assumiu agora, nessa atual legislativa. Lá em Brasília, onde eu trabalho, na Câmara Legislativa, eu também sou funcionário, servidor lotado na Escola do Legislativo, que faz um papel muito semelhante à Escola do Parlamento aqui. E qual é o seu projeto nesse mandato aí, frente à Escola do Parlamento? Como é que está indo? Eu tenho visto, inclusive, divulgação pelas redes sociais de algumas iniciativas, conferências, palestras muito interessantes, né? Bastante focada na formação do servidor que trabalha no Legislativo, né? Exatamente. Como é que você tem visto isso aí? Uma outra grata surpresa, encontrar lá a Escola do Parlamento. 2 colegas, principalmente, todos trabalham em comunhão, mas 2, principalmente, que estão ali na Escola do Parlamento, funcionários do Legislativo, são muito engajados. Um abraço a eles, a Eli e ao Edgar. E a proposta da escola é realmente capacitar o servidor do Legislativo, mas é lógico que a Câmara tem um compromisso de fazer a extensão, né? Então, o que seria fazer a extensão? É levar a população para essas atividades que tem como objetivo principal capacitar o funcionário legislativo, mas que vai capacitar pessoas da cidade. Então, os eventos da Escola do Parlamento eles são abertos para toda a sociedade. E nós já fizemos algumas atividades, como trabalhar com a questão da transparência. Aliás, eu sou membro da Comissão de Transparência que não existia no mandato anterior, né? Então, faço questão até de frisar isso, que é uma importante comissão que nós temos lá na Câmara. Então, a Escola do Parlamento faz algumas atividades. Nós pretendemos agora fazer uma atividade sobre ouvidoria. Então é importante que a ouvidoria seja discutida com a população. Então nós pensamos em fazer uma atividade sobre a ouvidoria, uma reunião pública, trazer alguém que tenha a Câmara Municipal de São Paulo, aliás, a Controladoria Geral da União, a Câmara dos Deputados Federais, preconizam que deve haver ouvidoria em municípios acima de 500 mil habitantes, nos legislativos. Então a Escola do Parlamento trará. Uma outra proposta é que nós façamos um seminário Mulheres na Política, e dentre outros, né? Então a Escola do Parlamento é uma ferramenta muito importante para nós trabalharmos lá dentro. Um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta com a conversa aqui com o vereador Luciano Mega. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível? Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Voltando aqui com a nossa conversa com o vereador Luciano Mega, no Conexões Ribeirão, pela TV Mais. Luciano, retornando ao nosso papo bem agradável aí sobre o seu mandato, sobre a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, né? Eu gostaria de saber assim, como é que tem sido essa relação com o Executivo, né?
ou seja, a relação institucional Câmara Municipal com a Prefeitura, com o prefeito Nogueira, e também a sua relação como representante, né, da sociedade em Ribeirão Preto com o Executivo. Você falou no primeiro bloco de algumas surpresas aí na eleição da mesa, formação de grupos, e me parece a princípio que isso tem a ver um pouco com essa relação com o Executivo. Algumas surpresas que você teve na Câmara, né? O que você tem a dizer nessa relação que ela pode ser lícita, ilícita, mas ela é necessária. Alguma relação tem que ter entre os poderes, né? Afinal. Não, sem dúvida. Eu, desde o início, quando se pensou na composição da mesa, eu pensei que nós teríamos que trabalhar realmente a autonomia do Legislativo e fortalecer o Legislativo, né? E não ter um Legislativo cooptado pelo Executivo, como nós vimos em mandatos anteriores. Bom, eu acho que esse objetivo, relativamente, ele está sendo cumprido. Eu hoje vejo parlamentares que se dizem da base, mas que muitas vezes votam contra projetos que vêm do Executivo e vice-versa. Quando é bom para Ribeirão, vereadores que se dizem oposição votam favoravelmente aos projetos. Eu acho que isso é uma relação saudável, essa independência entre os poderes é saudável e é para isso que eu tento trabalhar e conversar com os meus colegas de Câmara, meus colegas vereadores, para que nós continuemos nessa linha de independência do Legislativo, para poder realmente fiscalizar, que é uma das tarefas é fazer leis, mas a outra é fiscalizar. E se não houver independência, não há fiscalização. E tem autores, inclusive, especialistas na área, que dizem até que o objetivo de fiscalização do Legislativo, ele se torna, em muitas situações, mais importante até do que o objetivo de legislar, né? Sim. E, na verdade, assim, como é que tem sido essa fiscalização? A Câmara tem sido atuante no sentido de estar fiscalizando, de estar indo atrás? Você vê, por exemplo, uma política econômica adotada pela Prefeitura, muito restritiva, principalmente em relação aos servidores municipais, com corte de alguns direitos, algumas alterações aí. A Câmara tem acompanhado de perto essa tramitação toda aí? Eu falei de funcionários capacitados, mas nesse aspecto eu acho que falta algum grupo dentro da Câmara, ou até contratar auditorias, mas em alguns momentos eu acho que para analisar orçamento, essas questões econômicas, assim, nós temos vereadores lá dentro que tem mais um viés ligado a isso, mas mesmo assim eu acho que falta um apoio técnico para o Legislativo poder fiscalizar melhor a Prefeitura, e nós temos tratado desse assunto lá dentro. Alguns vereadores têm sugerido, tem várias sugestões, né? A própria controladoria talvez trabalhe essa questão, mas vereadores sugerindo que nós contratemos, né? Façamos parcerias com grupos externos, porque às vezes nós temos apoio de docentes da USP, mas é uma coisa pontual, nós temos que ter grupos técnicos trabalhando lá dentro para podermos fiscalizar melhor o Executivo. Quanto à política do Executivo, realmente eu acho que tem coisas boas e coisas ruins. O que peca, eu acho que o funcionalismo, né? O modo como se enxerga o funcionário público municipal. O funcionário público municipal, ele... Só enxerga no sentido de estar dando despesa, então tem que cortar. Parece que é isso, né? Nós temos que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, sempre, pelo menos eu, pessoa, sempre achei que foi uma coisa boa para o país, a lei de responsabilidade fiscal que veio. Mas, então nós temos que cumpri-la realmente, mas olhar para o servidor e achar que ele é uma despesa e vê-lo assim é um equívoco. O servidor, assim, o secretário... O diretor, ele é o cérebro, mas todo o resto do corpo é o servidor, eles são os braços, eles, né, são os braços, as pernas, todos os órgãos de um corpo todo que vai trabalhar para serviço da população, ele serve a população. Então, como olhar para o servidor e não considerá-lo o maior aliado da prefeitura? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que sem o servidor, nenhum prefeito é capaz de fazer nada nessa cidade. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que é lógico, não dá para dar todas as conquistas que eles pretendem, mas não retirar, né? Alguns acordos feitos previamente que foram desfeitos, dos 28,35%, dentre outros. Eu acho que isso é um equívoco.
direito até adquirido já, né? Pois é. Luciano, mas eu gostaria agora, já caminhando para o final do nosso programa, falar com você a respeito da questão do partido e dos partidos de modo geral, né? Enfim, o seu partido, o PDT, fez uma bancada numerosa nessa legislatura. Não me lembro de um partido ter 6 vereadores na sua bancada, fez o presidente da Câmara, né? E era de se esperar assim que o PDT viesse com tudo, né? Em termos não só de legislar, cumprir a sua função principal, mas também fiscalizar e não só ficar cumprindo o script, mas assim avançar também no sentido de propostas, de um projeto de cidade, um projeto de administração, de legislação, etc., né? E às vezes não é bem isso que a gente está observando, né? Recentemente nós tivemos entrevistando aqui também o Ricardo Silva, né, que foi candidato a prefeito pelo PDT, e ele já demonstrou também da parte dele uma certa pitadinha assim, de decepção, né, com a atuação com a Câmara em geral, e não deixou também de passar um pouco uma certa decepção com a bancada que ele elegeu, né? Afinal, como é que tem sido essa relação de vocês entre si lá, os 6 vereadores, a relação com o partido? Queria que você falasse um pouco para a gente. Eu acho que essa relação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ela reflete muito o que está acontecendo no nosso país, né, Lázio? Eu dizia agora há pouco, eu estou muito preocupado com essa política partidária no país. Dá uma bagunça geral, né? 30 e hoje em dia eu já nem sei mais quantos partidos nós já chegou no 40, mas então um país que tem tantos partidos e aqueles partidos nanicos e muita gente mudando de partido. Então eu acho que o PDT ele não tem lá. Eu também não tenho história no PDT. Tem isso, né? Eu tenho que dar meu braço a torcer também. Então acho que todo mundo que chegou ali não tinha uma história partidária. E isso faz muita diferença, até porque logo abre-se aquela janela que as pessoas podem mudar de partido. E talvez, ano antes da eleição, parece? Isso, deve ser março do ano que vem. Se não me engano, talvez pessoas saiam do PDT. Então, é uma relação assim. Em alguns momentos nós votamos como partido, mas em muitos outros momentos não. Eu até acho que a independência é salutar. Para ser sincero, olhando para a política como ela está hoje, é difícil você estar dentro de um partido, ver que tem um sujeito lá dentro do partido que é uma pessoa desonesta e defender essa pessoa. Eu acho que isso também não é por aí. Então, a gente vê os partidos, hoje em dia, cada vez nós estamos mais perplexos com as coisas, com as malas e dias desviados, cada vez mais perplexos. Cada vez a gente se surpreende, fala, não é possível que foi tudo isso. Enfim, então como é que dentro de um partido a gente vai defender uma coisa assim? Eu não estou falando que isso está acontecendo em Ribeirão, isso é Brasil. Mas de qualquer forma, eu ainda não tenho uma resposta para essa tua pergunta assim, como o PDT fica, né? Porque, como eu disse, as pessoas não têm história no PDT. Aquela história do Darcy Ribeiro, o próprio Cristóvão, que há pouco tempo estava no PDT. Brizola, né? João Goulart, né? Então, assim, tem uma história forte, né? Mais recentemente, nós tínhamos um senador que era o Jefferson Pérez, senador pelo estado do Amazonas, gostava bastante. O próprio Cristóvão, pessoa que eu admiro, ainda continua admirando, mas saiu do PDT. Então, quer dizer, é difícil nós falarmos, esse é o partido que eu vou levantar essa bandeira e vou seguir em frente, porque daqui a pouco aparece alguém, inclusive em nível nacional. Eu estou muito contente com os caminhos do PDT, né, nos últimos anos, na verdade. Então, é uma resposta que eu vou ficar te devendo. E está para ser construída ainda, a resposta. Está para ser construída. Ô, Luciano, mas assim, quando você fala que, às vezes, né, os eleitos não têm assim, tanta história no partido, isso nos remete também a pensar como que são o processo eleitoral em si, né? Como é que os partidos acabam sendo capitaneados por algumas lideranças mais fortes, que no afã de ganhar a eleição, de disputar, de concorrer bem, ter um bom resultado, formam chapas de candidatos a vereador que não têm realmente entre si identidade nenhuma. Não estou nem dizendo identidade ideológica, né?
Eu falo assim, que o cara tem voto ou teve voto na última eleição, então vem para cá, né? Você acha que isso também, o que está acontecendo hoje na Câmara de Ribeirão Preto, não só com o PDT, isso com todos, é também fruto de um processo mal elaborado, né, da própria campanha, da própria formação das chapas, etc? Sem dúvida, Lázaro, sem dúvida. Então, a experiência que você tem, você já foi lá no cerne do problema. É exatamente isso, né? Os partidos se formam para uma eleição. Então, eles não têm... Quando não se tem vida partidária fora das eleições, então não se tem partido. Então a gente tinha que estar discutindo como partido, saúde, educação e também eleição. Né? Saúde, educação, transporte, segurança, todos os temas. As políticas públicas. As políticas públicas sendo discutidas e a eleição também, mas não, discute-se eleição. Acabou a eleição. Então, cada um vai cuidar da sua vida. Você foi no fundo do problema, realmente. Ô, Luciano, tá assim bem no finalzinho, mas eu queria ainda te perguntar uma coisa. A relação do seu mandato com os movimentos sociais. Você tem sido procurado pelas lideranças aí mais populares, engajadas aí nos movimentos? Como é que tem sido, até porque você é do PDT e o PDT é um partido popular, um partido de um lastro histórico muito importante nessas áreas, né? Como é que tem sido essa... Eu penso que o meu mandato é bastante democrático, estou sempre aberto para receber. O movimento, por exemplo, contra o fechamento da UBS Central, nós participamos, porque eu acredito que a UBS Central seja um equipamento importante e deva ser mantido do jeito que ele está, e nós queremos o AME, mas em outro local. Então, para algumas situações, nós estamos realmente com servidores, no momento que eles... pediram nossa ajuda e dentre outros, né? O mandato é aberto e sempre voltado para participação democrática realmente. Eu acho que isso é fundamental. O mandato não é fechado em si. Ele está realmente aberto e tenho sido procurado algumas vezes. Às vezes falta tempo para nós nos articularmos melhor. Acho que os movimentos ficaram um pouco acéfalos nos últimos anos também. Com tudo isso que aconteceu, mas eu acho que a democracia participativa é isso. O vereador está lá para ouvir os anseios da população e levar isso para a Câmara. Muito bem. Luciano, foi muito agradável essa conversa, foi uma alegria enorme recebê-lo aqui, né? Com certeza, de outras vezes, para talvez tratar de assuntos mais específicos aí, que estejam na agenda política da Câmara Municipal, a gente vai contar com você aqui de novo. Muito obrigado aí pela sua presença aqui. Eu que agradeço aos ouvintes, aos espectadores. Paz, muito obrigado. Estou sempre à disposição para tratar de qualquer assunto que seja do interesse de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, ficamos assim na próxima terça-feira, aqui pela TV+, canal 22 e 522 da NET, nosso próximo encontro com Conexões Ribeirão. Até lá.